Mateus 25, no versículo de número 31, Jesus ele começa a dar um sermão, uma palavra que ele estava ministrando para o povo, e ele começa a explicar como será a volta de Jesus, como que será o período e como acontecerá. E existem várias passagens que Jesus fala sobre isso, mas eu acredito que nós precisamos aprender isso aqui hoje. Olha o que diz o 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Vamos parar por aqui para a gente entender. Quando o Senhor vier, ele não vai separar, por exemplo, assim, olha, eu quero que separe aqui, vai chamar o missionário, né, o líder da nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.R. Soares, chame todos os membros da Igreja da Graça e fiquem todos aqui. Ah, vamos chamar agora a Igreja Metodista, a Igreja Luterana, vamos chamar também aqui agora a Igreja A, B, a Quadrangular. Não, não vai acontecer isso. A única diferença que haverá, né, a Igreja Batista, seja lá qual for, né, a comunidade, dependente do ministério, né, instaurado na terra, nós temos que entender que haverá só duas distinções, só vai ter duas separações, só duas. Então, para a gente parar e analisar, o que adianta ficar criticando, né? Vamos ver se naquela igreja está cheia de pecado. Vamos ver se o fulano faz isso, se o fulano faz aquilo. Você viu que o fulano fez. Porque esses crentes isso, esses crentes aquilo. Quando o Senhor vier, ele disse, será exatamente como um pastor de ovelhas faz. Ele separa para um lado as ovelhas do lado direito e para o lado esquerdo ele coloca os bodes. Só tem duas distinções e veja que a Bíblia usa esses dois animais para a gente poder olhar para eles e entenderem um pouco, né? Não que somos semelhantes a eles, né? Mas ele usa exemplificando a ovelha, porque a ovelha é um animal calmo, pacato, obediente. A ovelha, quando o pastor ele abre a porteira para que as ovelhas vão, as ovelhas entendem que é hora de irem. Quando o pastor ele chega novamente no pasto, ele levanta o cajado, as ovelhas já vêm seguindo novamente o seu pastor. Ele entra no curral novamente, de acordo com o que o pastor fala. Existe uma outra desgarrada, né? Mas eu já vou falar disso. Mas elas entendem, elas conhecem a voz do seu pastor. E já o bode não. Eu acredito que você já teve já de frente, já esteve já com um animal desse, né? Com um bode ou com uma ovelha. A ovelha é quietinha, ela não fica berrando. Já o bode gosta de gritar, gente. Eu lembro da casa de uma pessoa que nós fizemos uma visita, isso já tem muitos anos já. Eu me lembro que ele falava, olha, tem um bode aqui que ele fica incomodando, mas o dia inteiro gritando. E daqui a pouco nós escutávamos um barulho, um barulhão. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Caiu alguma coisa? Era o bode que estava batendo no celeiro. Irmãos, o bode ele gosta de bater cabeça. O bode ele fica gritando, o bode ele fica batendo boca, o bode ele quer falar mal dos outros. Jesus usou este exemplo para a gente entender que a ovelha ela escuta, a ovelha é obediente, a ovelha sabe exatamente onde deve ficar, o que deve falar, como se portar e também nem ficar olhando muito para o bode, porque se você for uma ovelha e fica andando muito com o bode, daqui a pouco você está querendo agir igual o bode, né? Diz um dito popular, né? Galinha que anda com pato morre afogado. Tem gente que está assim, que está convivendo cheio de pessoas em sua volta que são bodes, que reclamam de tudo, que é contra a liderança, que é contra pastor, que é contra ministério, que é contra a palavra. Daqui a pouco está se tornando igual. Vou repetir esse dito. Galinha que anda com pato morre afogado. Tem pessoas que ela tá se emaranhando no meio de coisas erradas, só que chegará o dia que a separação só vai ser duas, ovelha para lá e bode para cá, pronto. Não adianta querer entrar em discussão de igreja A, de igreja B, de igreja C. Irmãos, nós não estamos aqui para instalar o reino da igreja fulana de tal. Nós estamos aqui para instalar falar do reino de Deus, as boas novas do evangelho, o evangelho. Não existe o evangelho, a Bíblia fala, o evangelho segundo São Mateus, Lucas, João e Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João.
os 4 evangelhos. Não existe o evangelho da Igreja da Graça, não existe o evangelho da Igreja Batista, não existe o evangelho, segundo a Igreja da Casa. Não, meu irmão, o evangelho é um só. A diferença, a única diferença, a distinção que Deus faz é: a ovelha, ela tem um estilo de obedecer e entender a verdade. Já o bode, ele quer contrariar, não quer entender. Então, Jesus deixa bem claro para nós: não adianta bater boca, não adianta querer brigar, porque isso só vai trazer problema para você. Eu vou marcar aqui na minha Bíblia e vou lá na primeira carta de Pedro, eu já vou voltar aqui. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 7, primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, ele deixa declarado para nós acerca de um assunto que eu acredito. Vamos fazer o seguinte, eu ia ler só o versículo 7, vou fazer um pouquinho de uma leitura um pouco mais extensa, mas é importante para nós. A partir do versículo 3, diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós, que diante da fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. No último tempo está chegando esse último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um período contristados com as várias tentações. Então, antes da gente ler o versículo 7, então, o que o apóstolo Pedro diz? Olha, gente, nós ainda que estejamos passando por tantas tentações, por tantas coisas que tentam nos afastar do Senhor, que tentam nos tirar da presença de Deus, nós estamos lutando por uma coroa que é incorruptível. Uma coisa corruptível que pode se quebrar, uma coisa corrupta, agora uma coisa incorruptível. Nós lutamos por algo certo, nós não lutamos como combatendo ao vento. Olha o que diz o 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando no fim da vossa fé, a vossa salvação da alma. Então o Pedro ele deixa bem claro, gente, nós temos que entender o seguinte, ele deixa bem claro, nós vamos passar por provas de fogo, nós vamos passar por provas difíceis, nós vamos passar por situações que vão vir realmente nos tentar. E eu até quero explicar para você uma coisa, o Paulo fala acerca disso aqui. O que significa ser tentado no fogo? O que significa ser provado no fogo? O ouro sempre teve muito valor, mas naquela época era o metal mais precioso. Naquela época era algo de muito valor. Hoje ainda o é, mas era de muita estima. E o que o ourives fazia? O ourives, ele tinha um local que ele colocava tipo de um tacho, e ele colocava o ouro ali dentro, embaixo se colocava fogo e ali, conforme ia aquecendo aquele tacho de ferro ali, o ouro que estava ali dentro, ele ia derretendo, ele ia ficando líquido. E a impureza, as coisas impuras daquele ouro, a base daquele ouro que não era ouro puro, ela ia subindo e o ouro, que é pesado, descia. E essas próprias impurezas que saíam do ouro era colocada novamente no fogo. A impureza que ficava por cima dali do momento que o ouro estava sendo provado, quando mais fogo colocasse embaixo desse tacho, mais líquido ficava, mais denso ficava o ouro e a impureza subia para cima. É tipo a mistura da água e do óleo, ele não fica misturado.
O que o Pedro compara? O ouro de muito valor. Ele tem muito valor, mas a minha fé, a nossa fé em Cristo, ela é mais valiosa do que a coisa mais valiosa em valor físico deste mundo. E ele fala do ouro. Olha, nossa fé é mais valiosa do que o ouro. A nossa fé, ela é mais valiosa do que o maior bem que você tenha ou possa ter nessa vida. E ele fala uma coisa que me chama muita atenção, que ele diz, olha, no fim de tudo, no versículo 9, né, ele fala, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vida, da alma. O que acontece? Nosso corpo, a carne do homem, de nada presta. A única coisa que serve é para sair do pó e voltar para o pó. É o que a Bíblia diz. Só que ele diz, para ter salvação da alma, eu preciso ser provado no fogo. E a vida em si é uma prova de fogo. É uma prova, nós temos que trabalhar, as labutas são grandes, as batalhas são grandes, são muitas coisas que estão tentando nossa vida. Porém, veja o que ele fala, nós temos que lutar por algo que não se corrompe, por algo que não acaba. E ele diz bem claro, a nossa fé tem um valor de muita estima diante de Deus. A fé, acreditar. E ele até chega a abordar dizendo, olha gente, vocês talvez, quem viu o Senhor não o vê mais. Outros hoje só ouviram de Jesus e creem no Senhor. Mas por fé, e é nessa fé que nós vamos ser levados. É nessa fé que nós nos alegramos. E quando nós saímos disso aqui, saímos dessa base, aí nós nos tornamos religiosos. Como eu falava lá de Mateus, tem pessoas que ela gosta de criticar, ela gosta de ficar contra, sabe? A gente não tem nem que dar ênfase para essas coisas, mas é muita gente que pergunta, pastor, é verdade isso, é verdade aquilo? E como pastor, eu como um pastor, eu não tenho que ter todas as respostas, mas eu preciso ensinar isso. Eu preciso mostrar a fé verdadeira no Senhor será, o fim dessa fé será o dia que eu conseguir salvar a minha alma, em particular a minha alma. O próprio apóstolo Paulo, um dia ele disse, olha, eu prego para muitos e tendo cuidado para que eu mesmo não venha se perder. Sabe o que quer dizer isso? Nós temos que ensinar, falar do evangelho, sim, ir para a igreja, congregar, estar na casa de Deus, mas nós não podemos esquecer que antes de apregoar, eu tenho que crer. O Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Eu falo daquilo que o Senhor Jesus disse, eu creio no que Jesus disse. Vejo pessoas hoje que falam de Jesus, porque Ele é bom, porque Ele me perdoa, porque Ele me lava, mas tomam atitudes, fazem coisas que não é coerente a alguém que é colocado no fogo. Se eu sou colocado no fogo, é porque Deus quer tirar a impureza de mim. Ele quer que eu seja lapidado, Ele quer me purificar. Quanto mais tempo, quanto mais no fogo é colocado o ouro, mais valor vai ter aquele ouro quando no fim que tiver feito todo o processo de trabalho para tirar a impureza, quando sai toda a impureza do ouro, meu irmão, ele tem ainda mais valor. E eu digo para você, que fé é essa nossa, que ao invés de pregar o evangelho de Cristo, estamos contra as pessoas, falando mal disso e mal da igreja tal, porque esses pastores, irmão, o dia que Jesus voltar, vai estar todo mundo junto. Não vai, olha, eu quero agora falar com o comissário, eu quero falar com o presidente. Não vai ser assim, meu irmão. Só tem bode e ovelha. Só tem dois só, bode e ovelha. Bode de um lado e ovelha do outro, só. Não vai ter, eu quero falar com o reverendo. Eu quero falar com o grande apóstolo. Não! Nós temos que deixar essas coisas, sabe? E olhar somente para o evangelho. Porque o fim da fé é a salvação da alma. Porque a alma é eterna, o corpo de nada presta, mas a alma é eterna. A alma, se nós não temos o devido cuidado, entenda que o Pedro também exemplifica para a gente conseguir entender uma coisa bem séria. A impureza que sai do ouro é colocada no próprio fogo para poder aquecer ali novamente aquele tacho. A impureza que sai, ela também pega fogo. Agora presta atenção no que eu vou te falar.
O ouro, ele não se consome. A fé verdadeira, ela não acaba. A fé verdadeira, se quem crê em Deus de verdade, ela não acaba. É uma fé verdadeira. Ontem eu atendi uma pessoa na igreja e até choramos juntos na hora do atendimento. A Bíblia diz, chore com quem chora e sorria com quem sorri. Se alegre com quem se alegre. No momento do atendimento, essa pessoa falou, pastor, a minha mãe, ela teve 3 AVC. Ela é cristã, evangélica, ela se batizou na Igreja da Graça 30 anos atrás. E hoje ela já foi para a glória, tem um pouco tempo a minha mãe foi para a glória. Mas eu me lembro que desde o primeiro AVC dela, ela ficou toda travada. Ela não podia movimentar as pernas, os braços. Ela ficou praticamente como uma inválida. E ela todos os dias, chegava o dia do culto, pediam para que alguém levasse ela. Ela ia praticamente arrastada. É isso a própria filha testemunhando. A minha mãe ia como arrastada para a igreja. Chegava e colocava ela no banco porque ela não podia sozinha. E ela ia no culto, ela orava, ela estava com problemas físicos, mas a fé dela continuava viva. E ela falou, pastor, ela falou desse jeito, não há de ver, pastor, que ela foi curada. Teve 1, teve 2, teve 3 AVC, pastor. E nos 3, o Senhor revigorou novamente ela voltou a se movimentar, ela terminou a vida dela cuidando dos afazeres da casa. Terminou indo no mercado sozinha, ela terminou lúcida. E pastor, pensa, e ela contando para mim, pastor, o senhor pensa que ela vivia chorando da vida? Não, ela que consolava os outros familiares. Ela que consolava eu, a filha, ela consolava os filhos, o genro, a nora. Era ela que fazia isso. Ela que precisava de ajuda aos nossos olhos, ela sempre estava cheia de fé. Era uma mulher que foi provada no fogo, mas não perdeu o valor. Tem pessoas, irmão, que são cristãos até vir uma prova. É cristão até vir talvez uma situação contra você, uma infâmia, uma mentira. E isso acontece, irmãos. Se mentiram sobre Jesus, você acha que nós não vamos passar por isso? Ah, mas eu fui para a igreja porque eu achava que tinha... Irmãos, nós vamos para a casa de Deus porque é um mandamento. A Bíblia diz que nós temos que congregar. Para ser corpo de Cristo, eu tenho que estar no meio do corpo. Ou você já viu uma mão andando na rua sozinha? Você já viu um pé andando na rua sozinho? Acho que não. Então, o corpo, ele só anda junto, unido. Só forma-se o corpo de Cristo, estando em união. E agora, vemos quanta gente, porque eu não sei mais. Tem pessoas que perderam a fé. Os dias difíceis vieram, o fogo, a tentação, a dificuldade chegou, a pessoa espanou. Sabe o que é espanar? Quando você pega aquela porquinha do parafuso, você aperta, ela não segura mais, ela não dá aperto, mas a pessoa espanou na fé, desanimou. Alguns que já tinham deixado a bebida voltaram a beber, voltaram a se sujar de novo. Tinha deixado o cigarro, voltou a fumar. Tinha deixado a droga, voltou para a droga. Tinha deixado a mentira, voltou a mentir. Tinha deixado a ignorância, voltou a ser ignorante. Tinha deixado de ser uma pessoa orgulhosa, voltou a ser orgulhoso. Tinha deixado de ser uma pessoa explosiva, voltou a ser explosivo. Por que isso voltou? Porque ainda não houve uma separação dentro de você entre a impureza e o ouro. Quando eu tenho uma fé pura, ligada somente no Evangelho de Cristo, amando somente a Jesus, nada, nada que vem no teu ouvido aqui fere você mais. Nada vai ferir você. Sabe por quê? Porque você está firmado em Jesus. Você está firmado no Evangelho. Quando a tentação vem, a tentação é como se fosse uma fagulha, uma faísca. Porque esse fogo que está vindo contra você é para provar, para te fazer se levantar cada vez mais. Aí voltando em Mateus, vamos voltar lá? Mateus 25 novamente, agora no versículo, deixa eu ver onde eu parei. Versículo 33 eu parei, vou ler de novo o 33. Diz assim: e porá as ovelhas para a sua direita, mas os bodes ficarão à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Olha que coisa linda. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde que esse mundo existe, o céu foi preparado para mim e para você. O inferno, ele foi preparado na queda de Satanás,
na queda de Lúcifer, na queda daquele anjo de glória, ele que tinha poder, ele que era um anjo glorioso, ele deixou a soberba tomar conta do coração dele. Diz a própria palavra que o inferno é feito para o diabo e os seus anjos. E eu acrescento, não a palavra, não a Bíblia, mas eu acrescento aqui no entendimento que o homem vai para o inferno demitido, porque o inferno não foi feito para o ser humano. O Senhor preparou a salvação para nós desde quando o mundo é mundo, desde quando Ele criou tudo, desde Gênesis. O Senhor fez o céu e a terra, o Senhor fez divisão entre a luz e as trevas, o Senhor fez os animais, o Senhor fez o homem. Desde o princípio de tudo, o projeto de Deus era ter o homem diante dele, ter o homem preparado para louvá-lo, para engrandecê-lo. E agora você vê que ele fala, olha, venham, melhor dizendo, venham, benditos de meu Pai. Quem que são os benditos? Os que foram provados no fogo, mas permaneceram, não desistiram, não pararam, não desanimaram. E eu termino a mensagem dizendo, versículo 35, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Aí ele continua falando, né? Vamos lá no versículo direto agora 40, vai no 40 por favor. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando os fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno é preparado para o diabo e para os anjos dele. Não é preparado para nós. Só que ele diz, como que eu faço então para viver essa vida eterna? Você me viu nu, você me viu com fome, você tratou, você cuidou, você fez a minha obra. Se você fez a minha obra, e você vai ser guardado, você vai ser a ovelha. Agora, se você fez tudo ao contrário, aí o Senhor diz, apartai-vos de mim, ou seja, saiam da minha presença, não quero estar com vocês. E aí, para a gente terminar, Lucas 15, prometo que termine e vou orar agora. Lucas capítulo 15, vai lá comigo. Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo 15, versículo de número... Deixa eu pegar o versículo chave aqui. Põe na tela para mim, é capítulo 18, melhor dizendo. Capítulo 18, versículo 15, isso mesmo. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, os repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse, deixa vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Basicamente assim, quem não tiver um coração como o de uma criança. Entenda o que eu vou lhe falar. Jesus estava falando acerca das crianças, dos pequeninos. Mas nós conseguimos entender que ele estava dizendo de muita gente. Tem as pessoas que são pequeninas na fé, pessoas que acabaram de começar a buscar a Deus, foram para uma igreja, estão em processo de conversão, aprendendo de Jesus, aí vai uma pessoa falar de coisas, sabe? Porque você vê a igreja tal, a igreja X, a igreja Y, você vê aquilo, irmão, e acaba matando a fé daquela criança na fé. Amado, não seja essa pessoa. Esses dias eu ouvi uma frase do missionário, ele falava assim, se você não tem algo do Espírito Santo para falar, é melhor ficar calado. Melhor ficar quieto do que falar uma coisa que vai atrapalhar a obra de Deus na vida de alguém. E não se esqueça, para ter a vida eterna, você precisa ser uma pessoa que tem um coração como de criança. Eu na minha casa, por exemplo, eu sou um pai fresco, né? Vocês já viram que eu gosto muito de falar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, porque é um ambiente onde Deus me acolhe, ali onde nós oramos, ali onde temos alegria em estar juntos. E eu tenho um menino, ele tem 2 anos, o Isaac, e eu vejo às vezes que eu preciso repreendê-lo acerca de alguma coisa, e ele fica triste, abaixa a cabeça, fica bravo, chora, aí daqui a pouco ele vem, pai, vamos brincar, pai? Coração de criança. Alguém que sabe que estava errado,
mas entendeu que estava errado, mas aquilo já passou, já diluiu, acabou e vamos tocar o barco. Tem gente que está magoado com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o irmão, com o pastor, com a igreja, com o diácono, com o obreiro, com o levita, está bravo com Deus e o mundo, irmão. Não tem coração de criança, não. Pastor, Deus, eu saí da igreja porque Deus é o meu Senhor, porque na igreja eu vi muita coisa errada. Errado está você, irmão. Você está querendo achar algum lugar perfeito para viver? É só no céu. Pede para Deus te levar de uma vez. Amados, nós temos que ter um coração como o de criança, respeitar, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, levar a palavra da verdade, andar na justiça, andar, ainda que nas tentações, permanecer no evangelho. Ainda na prova de fogo, mais impurezas saem de você. Na prova difícil, mais impurezas vão sair e você vai se tornando cada vez mais um cristão mais firmado no evangelho. Não fique nem procurando, sai desses negócios, essas internet que fica colocando, porque viu o que aconteceu, é o fuxico gospel, não sei o que gospel, irmão, sai disso aí. Porque pastor revela tudo, revela o quê, irmão? Está revelando mentira. Então busque somente o evangelho, porque no evangelho você vai encontrar Jesus. João 5,39, porque vocês devem examinar as escrituras, isso são palavras de Jesus. Vocês devem examinar as escrituras, para que vocês convenham encontrar nela a vida eterna. E encontrando a vida eterna, vocês encontrarão também a mim. Vocês vão ver, porque essas palavras, elas testificam quem eu sou. É o que Jesus disse. Vamos orar? Pai, eu consagro a Ti estas águas e peço que nelas contenham unção do Senhor, para libertar, para curar, para operar maravilhas. E que a prova desta fé, dessa batalha que essa pessoa está enfrentando, ela possa receber, ó Deus, a salvação da sua alma, que é o que o Pedro nos ensinou. Se esta pessoa está passando pelo fogo, ó Deus, dá força para essa pessoa, dá fé, acrescenta a fé na vida dessa pessoa, para que ela resista firme, para que no dia que o Senhor vier, nós possamos ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai. E é o que eu quero ouvir, ó Deus. E peço que todos, ó Deus, que nos ouvem, também possam estar ouvindo esta palavra mansa e suave da boca do Senhor. Meu Deus, que todos que estão doentes sejam curados do Covid, do câncer, nódulo, cisto, de todos os males. Que nesta água haja uma unção, uma virtude do céu, do poder do Senhor, para curar os enfermos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e beba comigo desta água. Glórias a Deus, bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo.